Olha, boa noite a todos e sejam muito bem-vindos à 32ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 32ª live decorre num dia prolífico em acontecimentos. Em 1933, Hitler era empossado chanceler da Alemanha. Em 1948, Gandhi era assassinado. Em 1972, ocorria o Domingo Sangrento, na Irlanda do Norte. E em 2020, já aqui bem próximo, a OMS declarava o Covid-19 como uma emergência de saúde pública à escala internacional. A história a fazer das suas, e é sobre os meandros da própria história que vamos falar com o nosso convidado, o qual vou apresentar nas próprias palavras. Portanto, falo de José Garrido, que nasce em Sintra, estuda Engenharia do Ambiente na Nova, enquanto desenvolve uma atividade intensa na área do turismo juvenil, em associações de estudante e nos serviços sociais da Universidade Técnica, começando uma longa colaboração com as pousadas da juventude a nível nacional, mas também mundial. Muda-se para o Algarve, que não deixará mais, para assumir a coordenação dos serviços de promoção turística do Organismo Regional do Turismo. Viaja muito, já ultrapassou os 100 países e lê. Lê como se disse, dependesse a sua salvação. E sem mais delongas, até porque não o quero ofuscar, vou adicionar o José à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Ora, boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Ora, antes de mais, eu gostava de agradecer o facto de teres aceedido aqui a este meu convite para então desbravarmos esta tua obra que se chama As Estranhas Sombras de Argani. Vou ver se consigo mostrar. Ok. Assim. Muito bem. Eu não sei. Tenho que agradecer. Eu não sei se queres dizer já algumas palavras sobre o livro ou se queres que eu comece já com o meu rol de perguntas. Começo eu? Ok, muito bem. A minha primeira pergunta é: o que esconde exatamente este título? Porquê As Estranhas Sombras de Argânia? Olha, da minha experiência, os títulos costumam aparecer em determinado momento da escrita antes do fim. Não foi sempre assim comigo, mas neste caso ele apareceu. Eu tinha uma ideia que desde o início que ia haver uma relação com a argânia, que é uma árvore muito especial do norte da África, um arbusto que as pessoas normalmente conhecem por aquela imagem patética de um comercial em que aparecem as cabras em cima da árvore a comer os frutos e não sei o que elas gostam muito. E, portanto, sabia que ia entrar a argânia. Como é que ela ia aparecer no livro, não sabia. Só bastante mais à frente na narrativa é que apareceu esta coisa das sombras e que são estranhas. Tu leste o livro, sabes que as sombras são estranhas. Mas então a Argânia esteve aqui sempre presente, muito antes até de estar depois integrada no título da obra. Olha, é assim, este foi o meu primeiro livro e eu tinha algum receio de não, como se diz vulgarmente, não ter pedalada, de me faltar história pelo caminho. O primeiro terço do livro eu sigo muito uma viagem. É o percurso de uma viagem, mas eu não queria que fosse um livro, fosse um roteiro de viagem, Uhum. não queria que fosse um livro de viagem estricto senso, queria outra coisa. A viagem é fundamental, porque as viagens são fundamentais para mim, mas queria outra coisa. Eu sabia que isto ia envolver o deserto, é uma paisagem que me fascina, que eu visitei bastante há bastantes anos atrás, portanto a Argânia tinha que entrar. Agora, exatamente como é que ela ia entrar, não me apareceu logo, sei lá, um quarto, um terço da narrativa, eu comecei a ver como é que digamos que foi quando os personagens deixaram o carro, Uhum. o Renault 4 em que eles viajam, e eu comecei a ver que eles falavam sozinhos. Ou se calhar era eu, não sei. Mas eles começaram a falar sozinhos, tinham voz, diziam coisas, queriam fazer coisas, e aí apareceu a história. O resto da história.
Ok. Olha, e já agora pegando nessa questão do roteiro, desta espécie de roteiro que nós vamos acompanhando, eu queria que me falasse um bocadinho deste material promocional que eu por acaso gostei, porque às vezes nós quando pelo menos a mim acontece, quando lemos alguma história, alguma narrativa que é passado num ambiente que nós não conhecemos, podemos nos perder um pouco nos nomes das cidades e nos diferentes espaços que onde as personagens se movimentam. E então queria que me explicasse um bocadinho esta tua ideia, a ideia que tu Olha, tiveste deste material. há uma grande amiga que acompanha sempre os meus escritos e ela dizia: põe um glossário, põe um mapa, põe não sei o quê. E eu, por a tal razão, porque não queria que o livro fosse um livro de viagens, Uhum. fui resistindo sempre. Até que já estava o livro publicado e lembrei-me, e se eu fizesse um objeto que seria uma espécie do mapa do livro, onde se visse o itinerário e os diferentes pontos no mapa remetessem, tenho aqui também na minha mão, remetessem para os capítulos do livro. E então comecei a experimentar com umas imagens que eu tinha aí do mapa da época, porque muitas destas coisas, para já quase tudo, isto é uma história de ficção, mas quase tudo é verdade. E algumas destas fotos eu tinha, até fotos que eu tinha tirado em viagens. Eu organizei várias viagens malucas, ainda hoje eu gosto muito desta expressão da viagem maluca, para Marrocos e para a Argélia. Há muitos anos atrás, nem sequer interessa dizer quantos, dessas viagens vieram fotografias. Há, por exemplo, aqui um slide mesmo no meio, que é esta imagem de uma, como é que isto se explica? Aquelas construções de adobe, Uhum. que parece que havia muito, acho que era no Burkina Faso, e que aqueles grupos islâmicos destruíram agora e tal, não sei o quê. Esta foto era um slide. E ela tem aqui umas manchas, umas coisas que não são. Não, foi o slide que se começou a deteriorar sozinho, mas eu gostei disto, achei que tinha graça. Pronto, respondendo à tua pergunta, uma página de passaporte, um mapa, diferentes coisas e os pontos do itinerário que remetem para os diferentes capítulos do livro. Ok, exatamente. É um mapa não só do próprio itinerário, não é? Mas também depois do próprio livro em si, não é? Sim, e tenho que reconhecer que eu imaginei que um objeto destes pudesse ser também, pudesse promover o livro, pudesse convidar à leitura. Porque há o percurso que tu acabaste de falar, que é eu tenho o livro e agora como é que eu me oriento no livro, e há o outro percurso que é aparece-me esta coisinha nas mãos e este livro é capaz de ter piada. Essas- Tem aqui este mapa, estas coisas, vamos lá investigar isto. Funciona das duas maneiras, acho eu. e agora, queria que me falasse um bocadinho dos mistérios aqui desta capa. Porque é uma capa assim? Pode ser fácil de justificar, mas eu gosto de perceber estes processos. Olha, o que tu vês aqui na capa é exatamente uma dessas fotografias da época, tirada no sul da Argélia, Uhum. num dos lugares mencionados aqui. Isto é um czar, o Uhum. plural, que é uma destas fortalezas que funcionavam também para se defenderem, mas funcionavam também como celeiros coletivos, funcionavam como, enfim, proteção dos meios exteriores, dos inimigos exteriores, e também para ajudar a criar um certo oásis. A páginas tantas no livro explica-se como é que a irrigação é Uhum. feita e como é que estes oásis são criados, como é que há tanta água, tanto verde, tantas hortinhas num espaço que no nosso imaginário estas coisas não cabem, não é? E então achei que era uma foto que ficava bem aqui e pronto, escolhi essa, gostei desta ideia, acho que uma cor para esta história tinha que andar nestes amarelos, mostardas, e depois uma fotografia a preto e branco que quando é boa, não quer dizer que esta seja, mas quando é boa diz muito mais do que uma fotografia a cores, não é? Sim.
E já agora, porque é que num livro de estreia o ambientamos nesses países saarianos? Porquê especificamente estes locais para um livro? Olha, Para aí? como eu já te disse, esta viagem foi, vamos lá, é construída a partir de várias viagens que eu fiz. Viagens que eu organizava no âmbito, tu disseste aí nessa introdução, não estava à espera que fizesse essa introdução. Tu disseste que eu estive ligado, não sei o quê, trabalhei nos serviços sociais, na Universidade Técnica, blá blá blá, já não existe a Universidade Técnica de Lisboa, Uhum. e organizava umas viagens malucas. E nesta época pré-companhias de aviação low cost, que uma pessoa normal, banal, não tinha um cartão de crédito, que os passaportes tinham umas páginas no fim, onde se registavam as divisas estrangeiras que tinham sido adquiridas naquele ano, porque havia um limite do que se podia adquirir. Eu organizava viagens para o exótico possível. Uhum. E o exótico possível era Marrocos e Argélia. Nunca experimentei a Tunísia, viajei depois à Tunísia, não, nunca me sensibilizou. A Argélia, sim. A Argélia era um país muito interessante, um país muito fechado, muito difícil de visitar, de entrar, caro, porque te obrigavam a comprar uma quantidade de divisas deles a um preço que não tinha nada a ver com o seu valor de mercado. E, portanto, tu ficavas com um monte de dinheiro que te tinha custado demasiado caro por comparação com o que ele podia comprar no mercado local. E então, dessas viagens todas, nasceu esta viagem, onde eu já te disse aqui hoje que é quase tudo verdade, onde eu juntei muitos episódios de coisas que me aconteceram, né? As coisas mais estranhas, como por exemplo o episódio que acontece quase no final, numa, numa fronteira, que as pessoas são impedidas de atravessar, ou aliás, saem do país, saem da Argélia, circulam 2 quilómetros até ao posto marroquino, num lugar onde os países não reconhecem mutuamente as fronteiras, e à chegada lá dizem: lamentemos muito, os senhores são bem-vindos, mas os veículos não podem entrar. Não podem entrar veículos estrangeiros por este posto. Numa altura em que regressar à Argélia não era possível, porque o visto para a Argélia tinha expirado. E é exatamente isto que acontece aos personagens da história. Portanto, eu integrei muitas experiências de viagem, de várias viagens, de muitas viagens, e fui construindo a história a partir dessas experiências. O resto tem muito a ver com factos históricos. Eu julgo que o primeiro momento em que eu pensei fazer isto foi quando se soube, isto teria sido que é 2021, se bem que isto não é um livro da pandemia, mas em algum momento de 2021 a CIA desbloqueou uma quantidade de documentos até então confidenciais que versavam sobre o fim da colónia Uhum. espanhola do como é que isto se chamava? Do Saara Ocidental, Uhum. e que depois gerou aquele conflito com a Frente Polisário, de quem hoje praticamente ninguém fala, que essa coisa evoluiu. Marrocos construiu uns muros brutais que também ninguém conhece, mas que são hoje já estruturas que se podem ver do espaço, como a muralha da China e poucas coisas mais. E o Kumbh Mela, agora, da semana passada, na Índia. E então fui somando estas coisas todas, estes episódios, sei lá, há ali um momento em que eu trago a política, a geopolítica para a história. O presidente francês, o Mitterrand, apareceu a convite do rei de Marrocos, apareceu em Marrocos com a sua família alternativa, Sim, porque sim. havia uma mulher oficial, aliás, uma senhora envolvida na política, nos direitos humanos e não sei o quê, que não tolerava o regime marroquino. E imagine só que François Mitterrand aparece a passar uns dias de férias em Marrocos, a convite do rei de Marrocos, com a sua segunda família. E só bastante mais tarde se vai saber que existe essa segunda família.
Portanto, isto depois casado com uma quantidade de elementos históricos, como por exemplo a ideia daquele personagem meio louco ou completamente louco da Líbia, Uhum. o Gaddafi, que resolveu fazer uma união absolutamente contra a natura com Marrocos e fazerem um único país a partir dos dois países, enfim, todas essas coisas depois eu fui trazendo para a história porque são contemporâneas daquilo que me interessava abordar, que é esta viagem que estes jovens fazem. Ele repete várias vezes e a Helena brinca com o João, Uhum. com um dos protagonistas, porque ele trabalha para um jornal de Lisboa e vai fazer uma reportagem sobre os 20 anos da independência da Argélia. Mas na verdade são 22 e ela está-lhe sempre a dizer: só tu para conseguires, no 22º ano, vir fazer a reportagem dos 20 anos. Uh, Pronto, isto é uma altura em que vários pesqueiros portugueses, de Sines, por exemplo, são arrestados naquelas águas pelos os militares da Frente Polisário. Depois o governo português, o governo espanhol também, enviam gente lá. No fundo, o que eles pretendiam era apenas trazer o assunto para a ordem do dia, para as páginas dos jornais, e tipicamente ia um representante do governo espanhol, do governo português, lá aqueles lugares remotos no extremo da Argélia, e pronto, e eles entregavam os reféns, porque o objetivo era só este, era aqueles minutos de tempo de antena. Então tudo isso veio para a narrativa. E já agora, só porque referiste a esse assunto, a história do pneu também é verdade. Qual, perdão? A história do pneu, a história que Ah, envolve a não, pá a e o pneu. história do pneu. Ah, A pronto. história do pneu é ficção pura, é ficção pura. Mais Mas a história que precede de algumas páginas o pneu, Uhum, que é o personagem Fá, uhum, que conta uma história em língua gestual às crianças, essa história é verdade. ok. Não seria em língua gestual, mas sim as crianças, aquele cenário, o contar da história, aquela figura tradicional do Oriente Uhum, Médio, que é o Najaddin, aquele boneco que dá muitas histórias dele, há livros publicados, inclusive em português. uhum. São sempre umas histórias engraçadas porque ele tem assim uma sabedoria muito especial. É um tolo que depois diz umas coisas muito, muito sábias. E tudo isso é verdade. Isso passou-se efetivamente em alguma das viagens. Aconteceu-nos numa madrugada parar num lugar para tentar comprar pão, não sei já o que é que foi, e encontramos com esse cenário das crianças e era a comunicação possível. Olha, tendo em conta essas histórias que existem, todas as histórias que compõem aqui este livro, todos esses factos históricos também que estão aqui relatados, todos os pormenores técnicos, não tiveste receio que os leitores pudessem aqui perder nestas histórias, nestes factos, nestes pormenores técnicos? Estás-me a dizer que te perdeste. Não, não, eu estou a perguntar, tendo em conta Não tem este. malícia, a pergunta não tem malícia. Não, não Não? pensei nisso. Como eu disse, houve um momento, será talvez quando eles já estão na Argélia e a Fá vai visitar aquela Zawiá, aquele lugar religioso onde só se encontram as mulheres e tal. Eu acho que a partir daí a história ficou viva. E eu fui só relatando o que é que se passava. É isso que eu sinto, é isso que eu sinto. Não pensei nisso, não tinha preocupação de fazer uma coisa comercial, sinceramente não estava a pensar no leitor, a história estava-me a dar gozo, estava-me a dar gozo ver aquilo desenvolver-se à minha frente. E foi assim. Ok. Olha, e agora é uma pergunta muito, muito concreta, tendo em conta aqui este livro. Quais é que são as dificuldades na autopublicação? O que é que um escritor que realmente quer publicar muito o seu livro, que tem um amor imenso àquilo que fez e ao seu trabalho, quais é que são as dificuldades com que nos deparamos? Só temos esta sessão. São muitas, é muito difícil, é um mercado muito competitivo.
Diga-se o que se disser, é um mercado profundamente comercial. Não vale a pena virem com o discurso do bem cultural e tal, e não sei o quê. Aliás, basta olhar para as últimas publicações, todo este universo é muito comercial. E o que está sobre a mesa é sempre a oportunidade de um novo produto para aquele nicho especial do mercado. E se o editor este ano já tem um certo número de romances históricos, um certo número de thrillers e mais não sei o quê, e dois de autoajuda, eu agora ainda tenho um slot para publicar um de qualquer outra coisa. E então depois vamos ver quem é a pessoa, se esta pessoa consegue congregar um determinado número de apoios, de seguidores, etc. E penso que é isso. Não sei se me fica bem dizer isto, mas acho que em última análise não é uma questão da bondade do livro em si. É uma oportunidade de negócio. Publica-se muito para o que se lê em Portugal. O livro é caro, é um objeto muito caro. Vamos lá ver o que é que acontece agora com esta notícia das bibliotecas facultarem o acesso aos e-books. Um, É difícil, é muito difícil, sem fugir à tua questão, é muito difícil. um, São pouquíssimos os editores que te respondem. E pronto, e é difícil. E chegou uma altura que eu decidi que eu acho que este livro tem algum valor e eu não vou deixá-lo morrer na gaveta. Eh, a opção pelo outro setor, a edição, que as pessoas chamam com uma certa maldade, Vanity Press, não era isso que eu estava à procura. Eu queria mesmo e só disponibilizar o livro, partilhar o que eu tinha feito. Vamos lá ver o que é que as pessoas acham. Quero ouvir opiniões sobre isto. E então publiquei. Teria preferido publicar com uma editora tradicional, não aconteceu assim, mas estou bastante feliz com o feedback que tenho recebido pelos comentários das pessoas, pelas mensagens que chegam. É mais limitado, claro, é mais limitado. E a minha próxima pergunta vem no decorrer da anterior. É, o mercado nacional está aberto para novos autores? Eu, para a minha experiência, diria que não. Diria que não. Vamos lá ver. Estás-me a empurrar para um caminho que eu não queria seguir. É sem malícia, é sem malícia. Eh, Não, de uma maneira geral, não está aberto a novos autores. É muito mais fácil publicar o segundo ou o terceiro do que dir-me, já, isso é uma coisa de lá para ali, isso é evidente que o segundo é mais fácil para quase tudo na vida. Sim, mas não é isso que eu quero dizer. As editoras não estão interessadas em arriscar muito. É melhor. Temos ouvido agora muita gente no meio editorial criticar o que parece ser uma tendência dos jovens leitores quererem ler livros em inglês, em francês não, em inglês e em castelhano, principalmente. Eh, e isso aborrece-os, irrita-os, mas a verdade é que o livro é muito caro. Depois dir-me-ão é um mercado pequenino, as edições são pequenas, não sei se será só isso. Eu acho que o livro português é bom demais. Cuidado com o que é que eu quero dizer com isto. Acho que às vezes não havia necessidade de fazer um objeto tão bonito, tão bem feito, com tanto detalhe, com tanta badana, com tanto separador, com fitinhas, com, nem sei como é que se chama, as folhas pintadas de uma cor, quando nós temos o livro. Enfim, todas essas coisas obviamente encarecem o produto. E convenhamos, não são os autores que fazem fortuna com os livros, não é? Como nós sabemos, a componente do autor no livro é bastante pequena. Eu acredito que se o livro fosse mais acessível, talvez tivéssemos um mercado mais pujante. Mas ele tem crescido, portanto, imagino que os editores estão contentes com a situação. Não sei. Também há uma verticalização muito grande, são poucos, não é? São poucas as editoras em Portugal, porque os grupos foram se agrupando, não é? Mas quer dizer, estou a falar do ponto de vista de um observador, não conheço esse mercado, não, é só o que leio. O que vejo, ouço e leio. Ora, agora também uma última curiosidade especificamente sobre o livro. Em termos de, pronto, a escrita, sim.
Mas em termos das restantes etapas da execução e da finalização do livro, a paginação, a capa, a revisão, a edição, foi tudo um trabalho próprio ou tiveste um apoio de alguém? Bom, ao nível da revisão, tive várias pessoas amigas que que fizeram o frete, digo eu, de lerem e de me chamarem a atenção para coisas que não estavam tão claras, que precisavam de ser corrigidas. Eu também faço questão de ler sempre de alto o que escrevo, posteriormente, não é logo ao princípio. E li várias vezes. Este livro foi lido várias vezes, foi revisto várias vezes e ainda acontece detectar pequenas coisas que eu gostaria que não tivessem aparecido assim. A grande vantagem, então, desta forma de publicação é que quase em qualquer momento eu posso corrigir essas imperfeições, digamos Uhum. assim. E isso é uma possibilidade interessante que não acontece na edição tradicional. Eu aqui posso, agora tu dizes-me, olha, na página não sei o quê, tem uma coisa estranha e tal. Eu vou ver, tens toda a razão, e nas próximas 24 ou 48 horas aparece, os próximos adquirentes do livro vão encontrá-lo já corrigido. Isso é interessante, pronto, é uma possibilidade que não existia. Mas sim, é muito trabalho próprio, é muito trabalho caseiro, sim, são muitas horas. Mas é bom, é bom. E agora, queria saber se existem já projetos para o futuro. Existem. Já depois deste, já há mais dois. Ok. Prontos e revistos e interrompi em dezembro, porque entretanto houve questões pessoais e não me foi possível dedicar o que isto exige, mas o quarto está em vias está aí um quarto, um terço mais ou menos, já está escrito. Hum, eh, eu apresentei a alguns editores, eu participei em alguns concursos e, enfim, eu estou a pensar que ainda este ano publicarei o segundo. Eh, já voltei a lê-lo de alto, já, já voltei a importunar amigos para lerem e me darem feedback e, e, e modesto como isto possa soar, gosto do que estou a ler, dá-me prazer estar a ler, fico entusiasmado. Olha que o gajo escreveu aqui uma coisa com piada. E, portanto, sim, vou querer publicá-lo. Se até lá não houver outra possibilidade, será o mesmo sistema. Irei autopublicar do mesmo jeito que este e vamos ver Isso o é, que é que eu... e sem querer revelar muito, é diferente deste? É, é muito diferente deste. É muito diferente deste. Há elementos que são comuns Uhum. e que eu, sem ser meu objetivo, encontro em todos, que é a tal ideia de viagem, mas que não é Ok. o roteiro de viagem. Há sempre um percurso, hum, um- uns heróis não heróis, que também são comuns, e sempre há algum tipo de detalhe que tem a ver com a minha curiosidade pelas coisas, pela vida, pelo mundo, descobrir coisas. E então, seja ao nível da língua, por exemplo, eu tenho esta paixão pelos caminhos de Santiago. Uhum. O segundo livro, repara, já este tinha a questão da peregrinação. Uhum. A peregrinação que não é uma peregrinação religiosa, para mim não é uma questão religiosa, é uma outra coisa, é um caminho que se faz em que o caminho em si, o percurso é mais importante do que a estação de chegada. Uhum. Eh, e também existe esse elemento. E então, por aí, por essa ligação aos caminhos de Santiago, aparecem os personagens galegos, Ok. umas frases em galego, que é uma língua que eu gosto de ler, todos os anos eu leio algumas coisas do que se publica em galego e pronto, então trouxe para o livro
algum ambiente que tem a ver com a Galiza até nos vinhos. E, que é das coisas melhores que a Galiza tem. É certo. Ficaremos à espera desse segundo livro. Já agora, tem alguma coisa, tem alguns lives, digamos assim, dos mitos e das lendas galegas? Não, Ok. não, é muito. Eu gosto também da Galiza, por isso Ah, estou a tentar. não, não, não fui por aí, não. Ok, É, é mais, é muito galego, é muito terra a terra, é muito chão. Mas repara, deito agora, por exemplo, mas não, o verdadeiro prato forte do livro é São Miguel, Açores. A Galiza tem a ver depois com uns personagens que entram ali porque ele passa pela Terra Nova na pesca e os galegos também tiveram uma participação importante nas pescas na Terra Nova e portanto é aí que vai haver esse encontro e depois tudo se mistura. ok, Mas o cerne da história é São Miguel, ok. que eu Bom, também gosto muito. cá ficaremos então a aguardar. Eu, por acaso, São Miguel não conheço, este eu Ah, conheço, é impossível. mas pronto, a seu tempo hei de conhecer. É impossível. Tens que marcar já uma viagem. São Miguel é imperdível. Qualquer dos nove, posso dizer com conhecimento de causa, mas São Miguel é imperdível. Tens que ir. Eu, por acaso, eu já me estou aqui a adiantar, porque isso até pode parecer que eu me estou aqui a intrometer numa das perguntas que eu vou fazer a seguir. Mas eu, quando fiz a viagem ao Pico, li As Ilhas Desconhecidas do Raul Brandão Rimandão. e aconselho muito a quem fizer essa viagem a fazer essa viagem lendo As Ilhas Desconhecidas, porque acho que é toda uma Sim. outra perspectiva que uma pessoa tem. E o Mau Tempo no Canal, que Isso. também tem ali aquele triângulo entre a Horta, São Jorge e a Madalena do Pico. Sim. Ora bem, então, as perguntas relativas ao livro estão terminadas, agora vamos falar do autor. E a Ok. primeira pergunta é: como é que começou a paixão pelos livros? Não te sei responder, João. Eu não me recordo sem livros. Ok, E sempre usei, uma vez mais, que isto não pareça arrogante, mas sempre usei este princípio que é em caso de dúvida, compre. Portanto, sempre fui amontoando muitos livros. Havia um déficit importante dos autores portugueses contemporâneos, talvez porque aquilo que eu te disse, a questão da acessibilidade em termos de preço, que fácil que era comprar. Agora a Amazon UK já não é tão acessível. Nós trabalhamos com a plataforma .es, a plataforma espanhola, mas os livros ingleses e ao mundo, ingleses e não só, impressos em inglês, editados em inglês, chegavam-me aqui por um pence, os usados e assim, e mais 4, não sei quê de portos. Portanto, por 5 euros eu tinha o livro. E então tenho a casa cheia de muitos livros em diferentes línguas. De uma maneira geral, se eu consigo ler a língua, não compro a tradução. E fiz isso durante muitos anos. E para mim não é sacrifício algum. Aliás, acontece-me o contrário. Eu no Goodreads costumo fazer esses comentários que é, estou a ler a tradução portuguesa e tropeço no erro. Não, eu não sou dessas áreas, não estudei nenhuma língua, mas, a não ser aquilo que todos nós estudamos na escola, não é? Mas eu estou a ler em português e vejo que está ali uma coisa que não era assim. Depois às vezes dou-me ao trabalho de procurar o original e já percebi o que é que. E então há muitos livros aqui em casa, eu tenho uma base de dados que comecei a fazer há muito tempo, tem uns 3.000 títulos catalogados e pronto, olha, é um bocado isto assim, aqui atrás de mim e mais noutros espaços e mais ali em cima e mais. Sim, eu não existo sem livro, estou sempre a ler, estou sempre a ler. olha, porque eu gosto de fazer conexões entre as diferentes artes, eu acho que as pessoas aqui já sabem, eu tenho uma playlist no Spotify, que vou amealhando com as indicações que me vão dando aqui nestas nossas conversas.
a partir desta pergunta, há alguma música ou músicas ligadas ao processo da escrita deste livro? Eh, eu diria que só aquela que é mencionada no livro, que é uma música tradicional, essa jadaka, que é da tradição sefardita da Andaluzia e que quando numa primeira leva de expulsões da Península Ibérica, os sefarditas, os judeus, chamemos pelos Uhum. nomes, são expulsos, primeiro vão para o norte da África, antes da leva que depois vai chegar atrás dos montes, às beiras, à Guarda, por aí fora. E então esta música tradicional é uma que é mencionada várias vezes no livro, inclusive alguns dos versos da música, mas para além disso, não. Eu normalmente escrevo no silêncio ou ópera. Ok. Eu vou ver Por se isso eu não consigo ajuda aqui. a tua playlist. Vou ver se eu consigo encontrar no Spotify. Depois logo dirá. Eh, a próxima pergunta é que pode fazer tremer algumas pessoas. É como é que é encarar um papel em branco, uma folha em branco? Ora, eh, depois de ter decidido sobre o que é que eu vou escrever, eh, não sofro disso, não conheço esse problema. Eh, eu posso estar uns meses a pensar, a fazer umas pesquisas, não me fixei ainda muito bem, mas a partir do momento em que eu decidi sobre o que é que quero escrever, flui com uma certa facilidade. E tem há um aspecto curioso para mim, que eu acho que me faz muito bem, eu sinto-me muito, muito bem com isso, que ocupa inclusive os meus sonhos no sentido em que vou-me deitar e todos nós, ou pelo menos, não sei, todos nós temos aquela coisa que às vezes não conseguimos dormir, ou estamos a pensar em coisas menos agradáveis da vida, do trabalho, sei lá, coisas assim. E eu habituei-me a resolver os problemas do fluxo literário. Como é que agora eu vou fazer isto? Como é que ele agora vai matar o outro? Como é que ele vai fugir da prisão, como é que não sei o quê. Estou a dar exemplos estapafúrdios. E então a coisa vai avançando e verdadeiramente não existe essa coisa da página em branco. Existe sim insatisfação perante as soluções que me aparecem para determinada situação. Não estou a gostar deste. Pensar noutra. Agora, a coisa da página em branco, não. E pode acontecer, depois no fim baralhar os capítulos todos. Portanto, aquela coisa que dizem sempre aos novos autores, não te esqueças que as primeiras páginas, as primeiras linhas, se calhar faço tudo mal, mas não estou a pensar nisso. Já te tinha dito antes, não estou a pensar em que seja uma coisa vendável. Estou a Uhum. pensar que seja uma coisa que faça sentido para mim, que esteticamente esteja ao meu gosto. Isso sim. Portanto, sem página em branco. Ok. E então, esta é a penúltima pergunta, e eu aviso já que o número é meramente indicativo, podem surgir Uhum. mais. Três recomendações literárias. Olha, eu não tenho autor favorito, aquela coisa que as pessoas dizem, às vezes nós encontramos até nas badanas dos livros, é um aficionado de Uhum. fulano, cicrano e beltrano. Não, eu gosto muito de ler e leio tudo. Gosto muito de romance histórico, também gosto muito de thriller. Ahm, Quando houve uma época que eu não partia para o caminho de Santiago, se levaram Daniel Silva. Eu sei Ok. que algumas pessoas vão achar, ai que coisa horrível que ele disse agora, ele devia-se ter contido e devia ter falado de um Proust ou de um Joyce, mas não, acho que não há como um Daniel Silva para aquele dépaysement, para ir. Levava sempre isso. Gosto muito do romance histórico, ninguém supera um francês chamado Maurice Trouon, já faleceu, é conhecido por um conjunto de 10, julgo que são 10 livros, que são Os Reis Uhum. Malditos, e eu já li tipo 4 vezes Os Reis Malditos. Está aqui atrás um livro que eu
li há uns 2, 3 anos e que eu acho absolutamente fantástico, é o Pátria. Já fizeram também uma série televisiva e este é das, sei lá, não quero ir mais longe, mas na última década é talvez a coisa mais, o melhor que eu já li na última década. Ele é muito bom. Uh, Comecei a ler o seguinte, o dos, como é que é, dos andarilhões ou coisa assim, mas não encontro isto e ainda não consegui ler o livro, talvez por isso, porque exijo qualquer coisa que este tinha e que os outros e que o outro não lhe encontro. Mas sim, gosto muito do Afonso Cruz. Eh, o que é que eu te posso dizer mais Já de... agora, do Daniel Silva, há algum que merece destaque? Olha, eles são sempre muito bons. E eu gosto de ele ter criado aquele personagem que tem um elemento culto, que é Uhum, aquela coisa, ele faz aquele restauro de uhum, quadros. Depois é sempre nos ambientes muito chiques. uhum. Ele está lá no altar-mor da igreja de não sei quê, no Gueto de Veneza, a pintar os folhos do manto, do Caravaggio com o vermelho, coisa e tal, e eu gosto muito disso. Depois tem a outra parte fascinante e tal, dos tiros e tal, e o bandido e coisa e não sei o que mais, que faz parte de todos os thrillers, mas este ambiente é muito interessante, é sempre com música clássica. Aliás, tem um que é, como é que é? A cellist, a tocadora de Uhum. violoncelo. Que ele casa muito bem essas duas coisas e depois a política, neste caso, o jogo que é esse sim, é a Rússia de Putin e acho muito interessante. Ele faz ali um cocktail muito atual, nós estamos a ler e mas isto é o que estava há bocado nas notícias. E acho isso muito interessante, não me exige muito. Eu não gosto muito dos livros da questão do momento. Agora, esta é a questão do momento, vamos todos ler a questão do momento. Não tenho paciência. Para a questão do momento estão os noticiários, estão os jornais, e eu consumo essas coisas todas. Depois, no livro, quero um certo distanciamento, seja indo um pouco para o passado, seja para o futuro, mas menos. Também não vou muito para a fantasia. Há dias perguntava-me alguém sobre a fantasia e eu acho que respondi que li a obra toda do Frank Herbert, O Homem do Dune, e depois disso achei que não precisava de ler mais fantasia. E pronto, era muito bom e fiquei ali a saborear aquilo e não me apetece. É raro eu ler mais fantasia do que isso. Mas sim, estou sempre a ler. Hoje mesmo terminei o que é que eu terminei hoje? Acho que foi uma Cunaíma, do Mário Carvalho, perdão, Mário Andrade. Um livro-chave do modernismo brasileiro. Varia muito. O que eu pego, peguei outra vez agora no Memorial porque quero escrever um artigo e era importante rever algumas das passagens do Memorial do Convento Uhum. e é muito interessante, tantos anos depois de ter lido, as coisas que se encontram ali. É muito engraçado revisitar um bom livro anos mais tarde. Ok, sim, senhor. Então já temos aqui uma lista vasta de recomendações para dar. E então chegamos à última pergunta, que Uhum. esta É dos comigo 50 mil. é dos 50 mil esta. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Eu devia de me ter preparado para Eu Eu devia de aviso me ter a preparado. 50 mil. Agora é que eu estou a ver, eu devia de me ter preparado para essa pergunta. Se a minha vida fosse um livro, qual era o. Título. Não sei, não sei, não sei, não sei. É complicado. Não me vejo assim, mas tinha que ser um livro destes de viagens, eh, não no sentido em que eu me imagino assim, mas estou a pensar, por exemplo, em algum daqueles livros do Emílio Salgari, Uhum.
do Sandokan, um homem que nunca saiu da Itália e que escreveu sobre a Ilha do Bornéu, sobre o Oriente, coisas curiosíssimas, aventurosas, e nesse sentido, sim, pelo interesse pela viagem, por haver sempre e uma viagem a um lugar novo. Eu estava a ler esta semana. O presidente Macron apareceu no Louvre em frente à Mona Lisa, abordando o quão impossível se tornou visitar a Mona Lisa com prazer, porque Uhum. são 8 milhões de visitantes anuais e as pessoas empurram-se, toda a gente com o braço no ar a fazer fotos, e portanto tinha que ser uma viagem mais antiga, uma viagem de um tempo em que havia mais tempo para a viagem. Nós agora temos pouco tempo. Eu não estou com isto a dizer que eu gosto de viagens muito longas, de sair daqui um mês, e não, não gosto disso. Eh, Hoje em dia são viagens curtas, mas havia mais tempo para saborear as coisas. Eu profissionalmente viajei muitíssimo, e isso inculcou-me uma coisa que é, não precisava de ir sofregamente àquela cidade preocupado que tinha que pôr as cruzes naqueles itens todos. Se hoje não me apetecer sair do hotel, daqui a 2 ou 3 meses venho cá. E isso deu-me uma relação boa com muitas das principais grandes cidades do mundo, por isso nunca, sempre foi com muita calma, com muito prazer. Portanto, seria a tua pergunta, o livro, seria um livro assim, de uma viagem, uma viagem aventurosa, uma viagem a lugares novos, eh, mas não a comer coisas muito esquisitas, que eu sou muito esquisito com a comida. Portanto, sim, seria isso. A meia culpa que eu devia ter ido procurar aí um livro fantástico, tu agora ficava. O gajo lembrou-se de um livro espetacular. Não, estou a ver ali, apesar de eu ter tirado os óculos, mas os meus óculos também são para perto. Estou a ver o Rio das Flores. Uhum. O Rio das Flores teve bastante menos, julgo eu, menos leitores do que o Equador, até porque o Equador se fez estamos a falar de Miguel Ok. Sousa Tavares, claro. O do Equador fez uma série televisiva e tal, mas o Rio das Flores tem uns elementos muito bonitos. O facto de ter começado, agora vou dizer de cor, mas há algures ali. Pelo pé de Castelo Branco ou Baixo Porto Alegre, não me lembro agora o nome da terra, e aquelas questões da Guerra Civil de Espanha com os contrabandistas, não sei o quê. Depois há uma viagem para o Rio de Janeiro e mete aquela questão dos dirigíveis durante a guerra, que os alemães tinham aqueles zeppelins, e depois tem uma parte já, julgo que é em Minas Gerais, também muito bonita. Talvez esse livro não foi de todo pensado, mas os T de Tavares estão ali à minha frente, Ok. e esse livro tem um título grosso, de modo que me lembrei dele. Ok. Rio das Flores, O assim Rio das fica. Flores. E Elsa de Tavares. Muito bem. Pronto, então terminamos aqui a nossa conversa. Espero que não tenha sido uma maçada. Para mim não foi um prazer. Ainda bem, ainda bem. Não sei se queres dizer mais alguma coisa então aqui sobre as estranhas sombras de Argânia. Não, é como eu disse, é um livro sobre a viagem, que não um livro de viagens. E pelo caminho as pessoas vão se interessando por outras coisas, vão se descobrindo coisas sobre elas, sobre a vida delas. Eh, é um território fascinante. A Argélia, antes da Guerra Civil de 1990, aliás, eu agora escapa-me o nome, mas há um livro recente, foi aqui, é um livro de um autor francês de origem argelina, que fala exatamente dessa guerra civil e do facto de na Argélia parece que ainda hoje é proibido referir essa guerra. Portanto, mas o período que me interessou a mim foi imediatamente antes, que era um país muito, muito interessante, muito, muito ternurento, onde as pessoas se cumprimentavam ou se dirigiam umas às outras usando cidadão, e onde tinha uma religião muito doce, com uma quantidade de elementos locais muito místicos.
E foi isso que eu tentei trazer para o livro, porque achei que isso, esta ideia desta peregrinação que eles fazem lá em Timimun, seguindo aqueles tesouros, aquelas fortalezas todas, inclusive uma que é uma coisa estranhíssima, que também se fala no livro, que é uma fortaleza em forma de amêndoa. Uhum. Que se procurarem no Google Earth, é fascinante ver, é só dunas deserto, e depois lá no meio de repente começa a emergir uma coisa estranha, parece uma boca, e que é exatamente esta fortaleza. Acho que estes elementos todos tinham muito material, acho que permite fazer uma viagem muito prazerosa. Eu, eu atesto. Obrigado, obrigado. Pronto, então assim despedimos. Obrigado mais uma vez Obrigado. e até uma próxima. Até à próxima. Fica Deusinho. bem. Tchau, obrigado. Obrigado.